Boa noite, telespectadores. Hoje nós estamos dando início ao programa Psicanálise Integral, ou O Homem Universal. Ele é presidido pelo Norberto da Rocha Kepp, psicanalista, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, ou Psicanálise Integral. Na verdade, a Sociedade de Psicanálise Integral foi fundada em 1970, junto ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde o Dr. Kepp fundou o setor de medicina psicossomática, na ocasião único nos principais centros de medicina avançados. Nós gostaríamos então de introduzir hoje aos senhores o autor de 25 livros sobre o assunto de psico e sociopatologia, ou seja, a ciência que estuda as doenças psíquicas e sociais, as suas causas e os seus tratamentos. Dr. Kepp teve, na verdade, uma vida muito internacional. Ele trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, tendo retornado após 14 anos a São Paulo, onde atualmente ele dirige os seus trabalhos. Dr. Kepp, nós gostaríamos então de introduzir o senhor aos nossos telespectadores. Bom, introduzir é maneira de dizer, não é? Porque o nosso público paulistano já conhece o senhor de longa data. Há muitos anos atrás o senhor trabalhou dando entrevistas para o programa da Xênia, lembra? No Canal 13. E após isso o senhor fez uma série de programas na televisão Gazeta durante aproximadamente 2 anos. O programa se chamava Psicanálise Integral. E agora, de volta ao Brasil, nós retornamos com o nosso programa aos nossos telespectadores antigos e aos que queiram conhecer esse trabalho. Dr. Kepp, eu acho que seria importante que o senhor desse uma introdução. Por que a sua ciência se chama Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral? Não, inicialmente eu queria falar sobre meu trabalho no Hospital das Clínicas. Eu trabalhava lá no Hospital das Clínicas, no setor inicialmente administrativo. Eu tinha um cargo lá de direção, em que eu montei uma seção lá de testes, de seleção de funcionários. Trabalhava com Inés Carvalho Aguiar, trabalhava com o Dr. Reinaldo, que era depois o superintendente. Então eu fazia a seleção dos funcionários lá e também a racionalização do trabalho. Em 56 eu fui convidado para dirigir o setor de medicina psicossomática também, porque eu era assistente do Enzo Asi lá na PUC, na Universidade Católica, e nós tínhamos na Universidade Católica aula com os alunos. Eu dava então as aulas à noite como assistente do Enzo Asi, um professor italiano. E no Hospital das Clínicas eu trabalhei 30 anos. E então eu fundei com o professor Edmundo Vasconcelos, cirurgião, que é muito conhecido, um setor de medicina psicossomática, para trabalhar com as moléstias do aparelho digestivo. Então, o fato que foi interessante também para mim é que, conversando com os clientes, conversando com pessoas com úlceras, colites, com problemas assim do estômago, problema do aparelho digestivo, depois de 2, 3, 4 sessões, essas pessoas tinham a recuperação sem operação. Então, nós organizamos lá, eu e o professor, esse setor de medicina psicossomática, e quando aparecia, a gente chamava de doente psicossomatizado. Quer dizer, na medicina fala doente psicossomatizado como se fosse uma ou outra pessoa, mas a verdade é que toda pessoa é formada por um complexo corpo e mente. Então, se a pessoa tem uma sintomatologia, vamos dizer, psicológica, ou uma sintomatologia orgânica, ambas estão na mesma pessoa. Se ela tem uma doença, uma úlcera, é sinal que ela tem também uma problemática psicológica. Então, eu comecei a tratar e ver a causa desses problemas que essas pessoas tinham.
E analisando as causas, a gente começou a obter também a cura dessas pessoas. E foi interessante que, durante um bom tempo no Hospital das Clínicas, todos os setores lá, não apenas a cirurgia, mas a cardiologia, a dermatologia, problemas de pele, também a própria psiquiatria, o professor Tolosa, Derval Tolosa, da neurologia, e até doenças assim, vamos dizer, mais difíceis de cura, chamado enigma da medicina, eram encaminhadas e conversando com a pessoa, quer dizer, conversando, a gente fala conversar no sentido de fazer terapia. Então, vendo as causas, estudando o problema da pessoa, ela sarava. Então, isso mostra que o ser humano é um ser humano que é um ser que tem uma ligação muito estreita entre a parte orgânica e a parte psicológica. Então, para tratar de uma doença orgânica, tem que tratar também da parte psicológica. Então, doutora Cláudia, a senhora que trabalha conosco há tantos anos, escreveu um livro chamado A Cura pela Consciência. O seu pai é médico também, né, da Associação Paulista de Medicina. E a senhora poderia falar alguma coisa sobre essa mistura entre fatores psíquicos e orgânicos? Bom, eu acho que o que foi mais importante do que eu aprendi no campo da medicina psicossomática com o seu trabalho lá no HC, Dr. Kepp, é que a psicoterapia, ela substitui com maestria, na verdade, ela é a verdadeira medicina, porque ela trata do ser humano de maneira integral. E se nós considerarmos que a parte psíquica do ser humano, ela é a mais importante, ela é a, vamos supor, a energia fundamental, o primordial do ser humano é a psíquica. Então, obviamente que se isso fosse melhor estudado, haveria uma transformação fulminante no campo da medicina moderna, porque a maior parte dos tratamentos feitos de maneira tradicional ou alopáticos, eles têm efeitos colaterais nefastos. Quando dentro do nosso sistema imunológico, no nosso próprio organismo, na nossa própria natureza, nós possuímos elementos assim, até químicos, hormonais, nós possuímos elementos naturais que nós chamamos até de uma pequena farmácia interior e que tem capacidade de curar todas as doenças. É uma questão de se atingir um equilíbrio psicofísico. E para que isso seja realizado, um equilíbrio psíquico é o fundamental. Portanto, nesse estudo que eu realizei, fazendo uma união entre a fisiologia e a psicanálise, mais propriamente a psicanálise integral, eu pude verificar que as emoções, chamadas de emoções negativas, de inveja, de ódio, de arrogância, de pessimismo, as depressões, elas causam uma perturbação neurohormonal, psiconeuroimunológica, de tal monta que isso provoca qualquer tipo de doença, desde um resfriado, de uma dor de cabeça, até mesmo chegar a um câncer. Posteriormente à sua ida aos Estados Unidos, Dr. Kepp, eu vi nos Estados Unidos mesmo um grande progresso nas pesquisas da medicina psicossomática. Eu acho que o senhor deu uma excelente contribuição nesse sentido à sociedade americana, na época já, no início dos anos 80, e o que se percebeu, o que se descobriu de lá para cá, foi uma quantidade muito grande de comprovações dessa relação, a vida psíquica e a vida orgânica. Portanto, o bem-estar psíquico é, ao mesmo tempo, o bem-estar orgânico. Não existe nenhuma doença no ser humano que não tenha uma relação direta ou indireta com a psicossociopatologia, quer dizer, as causas sociais e psíquicas.
Então, eu gostaria de acrescentar ao que a doutora Cláudia falou, o seguinte, que depois do Pasteur descobriu os bacilos, né? É uma espécie de vírus que a pessoa, então, sendo contaminada, ela cairia doente. Então, depois do Pasteur, a medicina já estava no sentido assim orgânico, vendo as doenças de causas assim, através de infecções por vírus ou bacilos, ou bactérias. Mas aí é um fator importante notar o seguinte, que o bacilo de Koch, por exemplo, ele existe no ar aí, todo mundo respira. No entanto, a maior parte das pessoas não fica tuberculosa com isso. Por quê? Porque não é o bacilo, não é o vírus que torna a pessoa doente, mas é a questão interna do organismo. Se a pessoa tem uma imunidade ou não para resistir à invasão das bactérias. Então aí entrou a questão também psicológica. Por que que umas pessoas são assim tão neuróticas, tão desesperadas, cheias de angústias, cheias de fobia, de manias, e outras pessoas são mais tranquilas? Então aí temos que ver também essa questão, que a psicoterapia, que nós sabemos é que a psicoterapia teve mais um fundamento em Sigmund Freud, que era um médico judeu austríaco que trabalhava em Viena. Então ele começou a perceber no interior da pessoa sentimentos e ideias que eles chamavam indecentes, né? Naquele tempo havia muito puritanismo, ao contrário da agora. Então a sociedade era muito puritana, então Freud chegou à conclusão que eram pensamentos assim mais sexuais que atrapalhavam a vida da pessoa, e a pessoa escondia aqueles sentimentos, aquelas ideias e caíam doente. Então, essa foi uma ideia que houve no passado a respeito das doenças. Depois do que o Pasteur mostrou, que existem as bactérias, e o Freud mostrou que esses pensamentos assim é que tornam a pessoa doente, então foi dado um grande passo para a ciência descobrir que não é bem uma coisa externa que torna a pessoa doente. Porque havia muitos filmes sobre essa questão no passado, então mostrava a criança diante de um fato traumatizante. Então acontecia, por exemplo, uma situação muito difícil na casa, ou a criança era surrada. O americano tem muito essa questão, eles chamam de sexual abuse, quer dizer, uma questão de abuso sexual da família, como se isso desencadeasse então uma neurose. A pessoa não conseguiria suplantar aquele problema, então cairia doente. Então uma criança que era muito judiada, ela então seria doente por causa disso, ou injustiçada, etc. Então, o que se descobriu atualmente pelos cientistas mais avançados desse campo da psicopatologia é que nem o bacilo causa, por exemplo, a doença orgânica gravemente, e nem esses fatos traumatizantes causam a doença. O que acontece é enfraquecimento no organismo da pessoa, um enfraquecimento psicossomático. Então, se o organismo enfraquece, a pessoa adquire doença. Ou então, se o ego, aí tem o eu, a questão do eu. Se o ego da pessoa é fraco, é um ego assim infantil, a pessoa também adoece. Por quê? Porque ela não resiste aos problemas da vida. Então, a gente pode dizer, doutor Kep, que existe uma analogia, não é? A resistência psíquica, a pessoa que tem uma força, um equilíbrio interior, é uma resistência psíquica e a resistência orgânica. Por isso que o senhor colocou o problema da inconscientização e não do inconsciente como fundamental nesse processo de somatização, né? Da pessoa ficar doente. Porque a pessoa que não tem assim um equilíbrio interno, ela não aguenta ver a patologia, quer dizer, os erros que ela comete, os problemas da sociedade, os problemas que ela tem no interior dela ou na sociedade.
Eu acho que essa deslocação que o senhor fez entre a problemática sexual para o campo dos sentimentos e até das ideias mesmo do ser humano, da filosofia, das atitudes interiores e sociais, não é? Um problema ligado até à vontade do ser humano, uma escolha de conduta. Eu acho que isso foi importante, porque hoje em dia a pessoa não é mais vítima da doença, não é mais vista como vítima da doença, mas ela é agente da própria doença ou da própria cura. Então, eu acredito que isso é muito importante que os telespectadores percebam. O que a doutora Cláudia está falando é muito interessante, que eu estou estudando muito essa questão, que a partir do século XIII, XIV, a filosofia veio mais ou menos assim, tratando da questão da razão até esse tempo. A partir do século XIII, XIV, como está falando, entraram em cena pensadores ingleses, o Francis Bacon, Roger Bacon, e Duns Scott, e William of Ockham. E esses pensadores, eles pararam um pouquinho com estudos sobre a razão e entraram na questão da vontade. Então, essa questão da vontade desnorteou a orientação assim racional da filosofia. Então, a filosofia deixou de ser filosofia para se tornar, então, uma questão da vontade. E, a partir de lá, a ciência, por exemplo, moderna, é uma ciência em que, assim, desligada dos outros fatores, ciência sem filosofia e sem teologia, essa ciência é meio assim absurda, ao ponto de uma universidade americana, Harvard, ela dá um prêmio chamado, o prêmio lá da Suécia se chama Nobel, né? Nobel. Então eles deram um prêmio colocando Ig Nobel, um prêmio Ig Nobel para vários cientistas, para mostrar que absurdo chegou a ciência moderna. Então, um desses cientistas que ganhou, ele dizia que a água tinha memória. Então, que era possível, assim, trabalhar com a memória da água. E essa memória da água era possível ser transmitida até por telefone. Uma coisa dessa é uma orientação assim totalmente ignóbil. Então eles deram um prêmio para essa pessoa. Então, Dr. Kepp, eu acho que agora nós vamos então dar uma pequena interrupção para voltarmos no nosso segundo bloco e podermos dar então continuidade a esse assunto e a outros, inclusive da Escola Millennium em São Paulo, que aplica a sua metodologia. Até já. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos.
Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.